Olá, aqui é Marcos Casella, da Fundação Espírita André Luiz, do portal da TV Mundo Maior. Hoje estamos aqui para falar sobre gêmeos siameses, gêmeos chipófagos é o nome correto. Antes de tudo, muito obrigado por me receber, muito obrigado por nos assistir, muito obrigado por nos prestigiar. Você, caro irmão, caro amigo, caro companheiro, companheira, irmã, internauta, ouvinte. É muito bom ser acolhido por vocês. O termo irmãos siameses vem de dois jovens, dois irmãos chifópagos, de 1811, quando nasceram em Sião. Por isso que vem o nome irmãos siameses. Mas o termo mais técnico é de irmãos chifópagos, ou seja, que têm unidos entre si, são dois gêmeos idênticos, que têm unidos entre si, têm uma união entre si, de alguma parte do organismo, de alguma parte do corpo físico. Pode ser pelo crânio, pode ser pelo tórax, das mais variadas formas, né? E muitos deles compartilham o mesmo órgão, temos isso também. Mas vamos lá, vamos comentar um pouquinho sobre a visão espírita. Em primeiro lugar, esta não é a nossa primeira reencarnação. Já estamos no estágio de provas e expiações caminhando para a regeneração. O nosso primeiro estágio foi primitivo, onde ficamos bilhões de anos no mundo primitivo. Depois passamos para provas e expiações. Dezenas de milhares de anos, talvez centenas de milhares de anos. E agora caminhamos para regeneração. Então, nós já temos um bom número de reencarnações, um bom número de existências físicas, um número muito grande. A cada reencarnação, criamos amores, pessoas, espíritos com os quais nos simpatizamos, com os quais nos damos bem, mas também criamos dores, criamos dissabores, espíritos com os quais nos damos mal. E também espíritos com os quais nós detestamos, nós não gostamos e muitas vezes odiamos. Isso faz com que os espíritos fiquem muito ligados entre si, ou seja, um acompanhando o outro, um influenciando o outro. Às vezes, os dois reencarnados juntos, às vezes um no plano espiritual, outro no plano físico. Especificamente sobre os siameses, os gêmeos chifópagos, o que nós podemos considerar na literatura em si? Temos muito pouca informação a respeito dessa característica, dessa situação física de dois espíritos em dois corpos físicos, mas os dois corpos físicos compartilhando órgãos em comum. Unidos, ligados, não? Geralmente não tem como separar. A medicina até consegue fazer algumas separações, mas é muito difícil. Tecnicamente, comparado com antigamente, já evoluímos muito, claro. Então a medicina já consegue fazer uma ou outra separação. Mas quando se compartilha órgãos comuns, não é possível. Quando se compartilha, dependendo da parte do corpo físico, não é possível a separação. Então, os irmãos vão fisicamente grudados, colados um no outro, desde o nascimento até o desencarne. E um fator interessante, ele totalmente lógico, totalmente esperado. Se os irmãos estão unidos, irmão e irmãs, se estão unidos por determinados órgãos, compartilham órgãos entre si. Quando um desencarna, em poucas horas ou poucos dias no máximo, o outro também vai desencarnar. Por quê? Porque quem desencarnou parou de fazer com que o seu corpo funcionasse, o seu corpo físico funcionasse. Mas como há órgãos comuns, como há troca sanguínea entre os corpos, aquele que continua encarnado também vai desencarnar. Por quê? Porque o seu corpo físico vai apresentar, se assim podemos dizer, um mau funcionamento, justamente por o outro corpo físico não estar funcionando, e com isso vai levar à morte, vai levar ao desencarne, ok? Mas vamos lá, o que faz com que dois espíritos cheguem ao extremo de virem grudados? Como comentamos, há muito pouco na literatura. No Livro dos Espíritos temos as questões 211, 212, 213
onde nos diz que na grande maioria das vezes, espíritos que se amam, que se gostam muito, que se querem muito bem, procuram sempre reencarnar juntos. E quando reencarnados juntos, um está sempre cooperando com o outro. Mas essa não é uma regra geral. Há situações em que os espíritos se odeiam intensamente, se perseguem, se destroem intensamente, chegando ao ponto das obsessões, que muitos de nós conhecemos dentro da doutrina espírita e de outras religiões também. A obsessão são dois espíritos que um deve ao outro, e quando um está encarnado, o outro estando desencarnado, persegue e atormenta. Mas pode haver uma ligação de ódio tão intensa, uma disputa, uma rincha, uma adversidade entre os espíritos tão intensa, que eles não se largam, sempre estão em conflito, sempre estão grudados um no outro, espiritualmente falando, né? Sempre estão próximos um do outro, sempre estão atormentando um ao outro, perseguindo um ao outro. E numa situação dessas, no momento do reencarne, como um está sempre junto ao outro, não quer deixar o outro, acabam fazendo o quê? Acabam provocando a reencarnação como chifófagos. Imaginemos uma existência de décadas, 40, 50, 60, 70 anos, grudado no corpo físico a outra pessoa, e você não consegue se separar. Se você quer ir ao banheiro, a outra pessoa tem que concordar. Se você quer fazer algo, a outra pessoa tem que concordar. Se a outra pessoa quer fazer, seja lá o que for, você também tem que concordar. Imagina passar décadas fisicamente grudados. Vale a pena se odiar? Vale a pena querer destruir um ao outro e acabar resultando dessa forma física? Porque acaba gerando uma série de limitações. Nós temos casos, né, hoje na mídia, a gente enxerga muito mais, temos muito mais noticiários. Nós temos casos, né, de irmãs unidas pela cabeça, onde uma está olhando para a outra o tempo todo. Imagina você unida a alguém pelo crânio, pela testa aqui, olhando nos olhos do seu irmão, da sua irmã, todo o tempo. Todo o tempo. Você não consegue virar a cabeça, você só consegue mexer os olhos, porque você está preso fisicamente pelo crânio. Imagina uma vida assim, 40, 50, 60 anos. Qualquer adversidade entre os espíritos vai acabar sendo desfeita, né? Porque você tem que concordar com o outro e o outro tem que concordar com você. No mínimo, você tem que ceder ao outro e o outro tem que ceder a você. Porque senão, como é que vai fazer? E não adianta se bater, porque se você bater no outro, você vai estar agredindo a si mesmo, porque há órgãos físicos em comum. Então vejamos o grau, né, de desequilíbrio que o ódio entre duas pessoas pode levar. Alguns comentam que pode ser também por uma paixão muito intensa, uma paixão totalmente desequilibrada entre os espíritos que não se largam. Mas o que temos na literatura está mais focado, dá-se a impressão, que está mais focado no caso de ódio entre dois espíritos. E numa reencarnação com o corpo físico unido, fatalmente vai acabar chegando a um bom termo. Este ódio destruidor entre os dois espíritos vai acabar cedendo, vai acabar diminuindo, promovendo assim o quê? A união dos dois, promovendo assim a pacificação entre os dois espíritos. Não necessariamente continuarão como amigos, mas não mais se perseguirão, não mais se odiarão. É um castigo divino? De forma nenhuma. Lembremos, tudo está de acordo com a lei de causa e efeito. O que eu causo hoje provoca o efeito amanhã. Tudo advém do comportamento de cada espírito. Não há interferência externa para nada em nossa vida. Claro, há influências, há pensamentos, mas cabe a mim aceitar ou não. Então não há castigo, não há punição. Somos nós mesmos, sou eu mesmo, com a minha sintonia, com o meu comportamento, que acabo por provocar situações desequilibrantes, situações doloridas em minha vida, mas é a dor
que restaura, é a dor que corrige, é o remédio amargo que, após o efeito do remédio, o mal começa a cessar. Que mal? O mal que eu mesmo causei, o mal que nós mesmos, espíritos imortais, que já reencarnamos inúmeras vezes e continuaremos reencarnando por mais inúmeras vezes, causamos. Então lembremos, não há castigo divino, não há castigo do demônio de forma nenhuma. Somos nós mesmos, com nossas preferências, com nossas paixões desequilibrantes, muitas vezes com nosso ódio destruidor, que causamos essas situações complexas. Mas, através delas, vamos nos regenerando, vamos entrando em paz um com o outro, caminhando como estamos para o mundo de regeneração. Espero ter sido útil nessa nossa conversa sobre irmãos chifópagos, irmãos siameses, homens e mulheres. Vale a pena ver. Procure um pouco na internet, procure um pouco no Google, há algumas matérias a respeito. Há uma história, não, um relato, uma biografia sobre os dois irmãos siameses, que onde vê o nome, que depois eram originários do país, na época chamado Sião, de 1811. Né? Tem uma história, tem uma biografia, né, muito interessante. É muito instrutivo lermos a respeito. Experimente. Espero ter sido útil. Aqui, Marcos Casella, se despedindo de vocês, na Fundação Espírita André Luiz, no portal da TV Mundo Maior. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Inscreva-se no canal e fique por dentro da comunicação em prol de um planeta de regeneração.